O senador Sérgio Moro. Ministro Flávio Dino. Tem meu tempo aqui para eu falar? Com licença. Ministro, foi divulgado recentemente das estratégias do Ministério da Justiça a reaposta no Pronace 2, que no fundo é uma revitalização do Pronace, que foi um programa da época do governo Lula e teve a sua duração ali entre 2007 e 2011. Os estudos que foram feitos em cima dos resultados do Pronace apontaram que, apesar do elevado dispêndio de bilhões de reais, eles não geraram o resultado pretendido. Destaco aqui um trecho de um estudo Pronace e a produção de política nacional de segurança. O Pronace representou uma proposta distinta de segurança do país, abrindo espaço para a participação da sociedade civil para melhor atendê-la. Formulou-se ações para reverter o quadro de jovens infratores, combater a cultura do machismo, abrir espaço à participação de lideranças comunitárias, na resolução dos problemas relativos à criminalidade. No entanto, o Pronace não obteve êxito social, não conseguiu atingir as metas de redução da criminalidade, aplicou-se em recursos em projetos sem retorno, e, aliado a isso, as condições administrativas do Ministério da Justiça contribuíram para o seu fracasso. Os dados objetivos, ministro, apontam que quando o Pronace começou, isso são dados do Atlas da Violência, haviam 48 mil assassinatos por ano no Brasil. Quando o Pronace foi encerrado em 2011, eram 52 mil assassinatos. Aliás, o próprio ministro José Eduardo Cardoso descontinuou o Pronace, porque ele não apresentava resultados. Isso não significou a parada da subida dos índices de assassinatos. Em 2016, que foi o último ano do governo do PT, foram 62 mil assassinatos, que voltaram a cair apenas em 2018 e seguintes. O Pronace também foi marcado, ministro Flávio Dino, por casos de corrupção. O coordenador nacional do Pronace, Francisco Narbal Alves Rodrigues, foi condenado por corrupção, cumpriu pena, inclusive, condenado pelo menos em primeira e segunda instância. A minha indagação a Vossa Excelência é por que insistir num programa que não deu certo no passado para a redução da criminalidade. Se esse programa é o carro-chefe do Ministério da Justiça ou se tem outras estratégias mais importantes. E se o Pronace 2 for o carro-chefe do Ministério da Justiça e já foi demonstrado que ele não funcionou no passado, quais foram as medidas tomadas pelo Ministério da Justiça para evitar que os mesmos erros sejam repetidos e para evitar novos desvios de valores ali no Pronace? Uma preocupação, ministro, aí eu vou para a minha segunda pergunta, que acho que se depreende aqui das perguntas dos demais colegas. Nós não estamos vendo, com todo respeito, uma estratégia clara do Ministério da Justiça para o enfrentamento do crime organizado. Foi mencionado aqui pelo senador Flávio o problema do Rio de Janeiro, dos territórios dominados pela violência. Em parte, contribuiu a decisão da ADPF para dificultar o trabalho da polícia. Foi destacado aqui pelo senador Magno Malta a estratégia de desarmamento dos CACs, mas, do outro lado, não está claro qual que é a estratégia para desarmar o crime organizado. Então, a minha indagação também a Vossa Excelência é quais são os projetos que o Ministério da Justiça já encaminhou, ou os projetos que estão dentro do Congresso Nacional, no qual o Ministério da Justiça aposta, para enfrentamento da criminalidade organizada. E aqui, ministro, eu também queria pedir o apoio de Vossa Excelência para o projeto PL 1307, que eu apresentei na esteira da descoberta daquele plano de ataque do PCC, a mim e a minha família. Aliás, agradeço até o trabalho da Polícia Federal feito a esse respeito. Mas é um plano muito simples, um projeto muito simples, que criminaliza o planejamento de ataque pelo crime organizado a agentes da lei que enfrentaram o crime organizado. E, além disso, reforça a segurança de juízes, promotores e policiais em situação de risco por conta do crime organizado. Deve ser votado amanhã na CCJ. Eu sei que Vossa Excelência tem conhecimento do projeto, ele foi entregue pela minha esposa, e eu gostaria de ouvir a sua opinião a respeito desse projeto. O
Por fim, ministro, aqui... E assim, não quero ser desrespeitoso, não quero ser ofensivo, nada. Eu registro só a minha solidariedade aqui ao senador Duval, porque eu acho que não pode ser tratado com deboche. Sei que tem divergências, mas eu estive nessa casa aqui quando ministro da Justiça e foi ouvido pelo Senado. E tive inquirições muito duras, senador Petecão, muito duras. Mas eu não agi com desrespeito em relação a nenhum senador. Então, só peço assim, um certo cuidado no trato com os nossos pares. E aqui a última pergunta, caminhando para o final, então, senador Petecão. O projeto das fake news. Não se trata, ministro, de discutir se tem que ser regulado ou não. Eu acho que tem um consenso que é necessária uma regulação. Ninguém concorda com incitação à violência. Ninguém concorda com ameaça na internet, nas redes sociais. Não pode ser um espaço de ninguém. Agora, a grande questão é qual a regulação. Esse é o ponto fundamental. E quando a gente vai ver o PL 2630, que o governo estava apoiando, isso é inegável, é um projeto que ganhou 40% do tamanho dele nas últimas 2 semanas, antes da colocação em votação. Um projeto que não passou em comissão especial. Um projeto que previa a criação de uma entidade de supervisão autônoma para controlar a internet, sem que houvesse previsão na lei de como ela seria composta, que depois foi suprimido, e aí sequer o governo saberia dizer quem queria exercer esse papel de execução da regulação. Então, vamos deixar muito claro, não é discutir preto no branco, frio ou calor, regulação ou não regulação, mas é qual regulação que nós queremos. E o espaço próprio para essa regulação, Vossa Excelência senador, tem uma carreira pública, Vossa Excelência sabe, é o Congresso Nacional. Não pode ser o Supremo Tribunal Federal, tem um papel relevante, sim, mas é um papel pontual. E não pode, porque há uma discussão, divergências razoáveis em termos da regulação, ser transferido isso para o Supremo Tribunal Federal. Senador Sérgio Moro, o seu tempo está esgotado. Só para finalizar, ministro. A preocupação aqui, ministro, foi colocada essa discussão, está em andamento. E, de repente, veio o Ministério da Justiça e, diante das posições contrapostas das grandes plataformas, que têm o seu direito ao debate, elas foram ameaçadas por multas, elas foram ameaçadas de ser processadas. E eu ouvi suas palavras aqui e me fiquei preocupado, porque Vossa Excelência disse que elas têm o desejo de controlar a economia, controlar o debate político, que não concordam em ouvir besteiras. Eu acho que quando se utiliza esse tipo de frase, seja aqui ou seja lá, acaba cerceando o debate, ministro. Essa é a minha preocupação. Obrigado aí pela sua participação. E aqui eu registro esse ponto e indago daí a Vossa Excelência se não entende que essa regulação tem que ser melhor discutida no Congresso Nacional. Com a palavra. O senador Sérgio Moro me pergunta sobre o PRONASSE. É evidente que nós estamos aprimorando o PRONASSE, corrigindo o PRONASSE, mas não o negando, por uma razão simples, senador. É uma lei. O senhor sabe que existe no artigo 37 da Constituição o princípio da legalidade. Se eu não aplico a lei, eu estou errado. Se o senhor não aplicou, o senhor errou. Porque o PRONASSE é uma lei votada por esse Congresso, que nunca foi revogada. Então, nós não podemos simplesmente pegar uma lei e jogar fora. Nós temos que aplicar a lei. E é isso que nós estamos buscando fazer. O presidente Lula editou um novo decreto, que é o PRONASSE 2, buscando exatamente o maior foco em recursos. Eu convido o senhor a ler esse decreto, editado pelo presidente da República no dia 15 de março, é o decreto 11436, que é o novo PRONASSE. Ali está a senhora coordenadora do PRONASSE, a advogada doutora Tamiri Sampaio. Tenho certeza que ela se dispõe a vir ao gabinete de Vossa Excelência para explicar ao senhor esse novo PRONASSE. E ele não pode, obviamente, ser descartado, porque se cuida de uma lei e prestou bons serviços à sociedade nessa ideia de casamento de repressão com prevenção. O senhor pergunta sobre estratégia, eu já acentuei na minha exposição inicial, o centro da estratégia é o SUSP, é o Sistema Único de Segurança Pública, integração, operações integradas. Eu imagino que o senhor tenha aludido a projetos de lei. Realmente, nós temos uma diferença. Quando o senhor foi ministro, o senhor focou em projetos de lei, o chamado pacote anticrime,
que não produziu resultados importantes, infelizmente. Eu não sei de quem foi a responsabilidade, se sua ou de outras pessoas, mas nós temos uma visão diferente. Eu estou priorizando outra visão, em vez de um conjunto de projetos muito amplo, focando em 4 ou 5 projetos que eu mencionei aqui: Código de Processo Penal, Lei Orgânica da PM, Lei Orgânica da Polícia Civil, portanto, 3 projetos de lei de grande importância, medidas infralegais e política pública com os estados. Então, realmente são estratégias diferentes. Aqui o senhor adotou quando foi ministro do governo Bolsonaro e aquela que eu tenho adotado. Em relação às fake news, senador, o senhor sabe, o senhor lembra que está no artigo 102 da Constituição a previsão das ADINs, ADC, ADPS, os mecanismos de controle concentrado. O senhor não pode, eu não posso impedir o Supremo de julgar uma ação. Isso seria cerceamento das competências de um dos poderes do Estado. O que eu aludi é que nós temos ADINs propostas lá. ADINs que foram propostas e que o Supremo tem direito de julgar. O senhor não pode impedir, ninguém pode impedir. E quando o Supremo julgar a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, é claro que é uma função normativa. O senhor lembra disso, eu acredito que o senhor lembra. E, evidentemente, o Supremo, ao julgar, exercerá as suas atribuições. Isso exclui a votação do PL 2630? Claro que não. Está aqui o eminente senador Alessandro Vieira. O autor do projeto está aí atrás do senhor. O projeto não é do governo. O projeto é do senador Alessandro Vieira, está ali, 2020. Eu era governador. Se o senhor é contra o projeto do senador Alessandro, esse é um assunto do parlamento. Nós não apresentamos o projeto é de autoria parlamentar. Agora, nós estamos, evidentemente, dialogando com o parlamento, porque a Câmara pode votar, o Senado pode votar. Em relação às ações do Ministério da Justiça, também volta ao princípio da legalidade. Existe uma lei, o senhor lembra. Eu acredito que o senhor lembra. Que o senhor não pode ter esquecido. Ministro, esse tipo de deboche eu não concordo. Desculpe, senador Petecão. Aí eu tenho que interromper. Lembra de legalidade? Eu conheço muito bem a lei, ministro. Eu sei que na minha gestão do Ministério da Justiça, a gente reduziu os assassinatos em 20%. Presidente, o comando da coisa que eu não vi ainda. Não tem nada de eu não aceito ser tratado com deboche. O senhor fez uso da palavra. Mas eu não aceito. Eu não tratei com deboche o ministro. Peço respeito. Tratou. Eu reforço o amigo aqui, porque ele está só indo na esfera do deboche. Senador Marco Duval, eu não pedi sua opinião. Eu estou conversando aqui com o senador Sérgio Moro. Presidente, independente da sua posição, acho que vale o respeito. Não, eu não estou faltando com essa pessoa. Eu estou falando... Nós temos que manter pelo menos a educação. Eu estou conversando aqui com o senador, mas da forma o senhor como vai interferir. O senhor falou, eu acho que foi muito deselegante. Senador Moro, prosseguindo. Se o senhor me faz perguntas, eu tenho que lhe responder com a lei. É meu dever. Então, se o senhor me faz perguntas esquisitas, eu tenho que lembrar o senhor a lei. Então, o senhor me pergunta... Perguntas esquisitas, ministro? Conte, foi uma pergunta esquisita. Não, presidente... Eu acho que é uma agressividade do ministro. Ele vai provocando isso para depois sair. Senador... Audiência pública. Porque, na verdade, nós temos que manter a palavra do orador. Todos os colegas fizeram uso da palavra, o ministro ouviu atentamente e agora ele está, pelo menos, tentando responder os questionamentos. Mas... não... Mas é eu que vou... Isso é violação da minha liberdade de expressão. Eu quero consignar isso. Qual foi a pergunta esquisita? Assim como o senhor... Eu tenho direito de perguntar, eu tenho direito de responder. Tudo o pessoal acha que é deboche. Continue, ministro. Se o senhor me faz perguntas esquisitas, é claro que eu tenho que lhe responder com a lei. Muito bem. Se o senhor me diz, o senhor me pergunta por que a Secretaria Nacional do Consumidor agiu, eu acho que a sua pergunta é esquisita porque o senhor deve lembrar que existe o Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078. E lá está o conjunto de poderes da Secretaria Nacional do Consumidor. E se nós estamos diante de uma publicidade cifrada, de uma publicidade enganosa ou abusiva, o senhor lembra, está na lei, é claro que a Senacom tem que agir. Se não agir, é que está violando a lei. E o senhor não pode, ninguém pode pedir que o governo deixe de cumprir a lei, por conta de uma vontade autoritária de impedir o governo de governar. Então, nós estamos aplicando o conjunto de leis que existe e vamos continuar a aplicar. Aquilo que o Google fez é ilegal.
E por isso o Código de Defesa do Consumidor prevê o quê? Um sistema em que há processo administrativo e assim, não é ameaça de multa, não é isso, é a aplicação do que está na Lei 8.078. Então é isso, senador Moro, que eu compreendo a sua irresignação com o governo, é um direito que o senhor tem, mas não nos peça para violar a lei. Nós somos um governo da lei. Foi-se o tempo que se rasgava a lei, que se jogava a lei fora no Brasil. O senhor me pergunta, portanto, se o projeto deve ser votado. E eu acho que deve. Eu acho que a Câmara deve votar, acho que o Senado, como casa iniciadora, deve apreciar. Agora, depende de mim? Claro que não, é um assunto parlamentar. Finalmente, o senhor me pergunta sobre... o senhor diz que os homicídios diminuíram. Em 2020 aumentaram, senador Moro. Consulte as estatísticas. 2020, o senhor era ministro, os homicídios aumentaram no Brasil. Então, é importante nós lembrarmos o retrospecto para identificar quais são as políticas públicas adequadas em cada momento. Finalmente, sobre esse tema que o senhor diz sobre deboche. Senador Moro, eu vim aqui como ministro e como senador da República para ser respeitado. Se um senador acha que pode cercear a minha palavra, se um senador diz que eu tenho que ser preso, isto é respeito? Pense bem, pense com a sua consciência. Se isso aconteceu com o senhor, de alguém interpelar o senhor, dizer, eu sou uma pessoa honesta, eu sou ficha limpa, eu fui juiz, nunca fiz conluio com o Ministério Público, eu nunca tive sentença anulada. E por ser um juiz honesto, por ter sido um juiz honesto, por ter sido um governador honesto, é que eu não admito que ninguém venha dizer que eu tenho que ser preso. Isso é desrespeito. Quem tem honra age assim. E, portanto, eu repilo veementemente qualquer ofensa à minha honra. E ninguém vai me impedir de defender a minha honra. Porque quem tem honra defende. E essa é a minha veemência, essa é a minha incisividade, essa é a contundência dos justos. E, por isso, eu farei e farei de novo. Todo debate parlamentar que for sério, conte comigo. Debate parlamentar que desbordar do decoro parlamentar vai ter a resposta devida. É um direito e uma obrigação minha. Eu tenho família, eu tenho ficha limpa, eu tenho currículo, eu tenho trajetória nos 3 poderes do Estado. E é por isso que, às vezes, eu sou incisivo diante da proporcionalidade da ofensa. O que este colega seu tem feito, reiteradamente, todos os dias, é me chamar de lixo, bandido, mau caráter, que eu tenho que ser preso. O senhor acha que isso é respeito? E essa é a razão da minha resposta em relação a esse tipo de ofensa grave que quebra o decoro parlamentar, e eu conto com o senhor, inclusive, para que esta casa e outras casas parlamentares possam cumprir a Constituição. Ok. Vamos a... Você viu aí que ele enrolou, né? E não respondeu as perguntas do Sérgio Moro. É desse jeito aí, sempre correndo, né? Segue aí, pessoal. Não acho que Vossa Excelência respondeu com a educação devida. Respeito a casa, ministro. Apenas. Ok. A palavra, senadora Leila Barros. Pessoal, se você puder, siga a nossa rede social. Clica no botãozinho seguir, é muito importante. Deixa um comentário aqui embaixo sobre essa questão do Sérgio Moro e Flávio Dino, tá bom? Beijo no coração e até mais.